Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô trazendo uma receita de pão doce aqui pra vocês, tá bom? Eu fiz essa receita lá no Instagram e uma amiga pediu pra mim estar gravando aqui no canal. Então, gente, vamos lá começar? Eu coloquei aí 200 ml de leite morno, um ovo. Eu vou deixar os ingredientes tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Um pacotinho de fermento seco, 5 colheres de óleo. E o açúcar, gente, tem 6 colheres de açúcar. Quem quiser mais docinho pode colocar, mas eu não aconselho muito não, gente, porque o açúcar ele pesa a massa. Eu coloquei 6 colheres e foi suficiente, ficou bom. E aqui, gente, é meia receita, tá? As 6 colheres de açúcar é meia receita. Se você quiser fazer a receita completa, você droba os ingredientes, né? Coloca 2 ovos, coloca 6 colheres de óleo, 200 ml de leite. Aí agora eu tô colocando o sal, gente, meia colherzinha de café, né, de sal. Aí vocês mexem bastante, gente, até esses ingredientes se misturar todos, né? Eu gosto de bater com o garfo, porque assim quebra o ovo e vai misturando bastante. A farinha, gente, a farinha é mais ou menos meio quilo. Pode ser que passe um pouquinho a mais, mas como ela é meia receita, se passar de meio quilo vai ser só um pouquinho, gente. Vocês deixam um pouquinho a mais de meio quilo garantido. Aí eu vou colocando sempre a farinha aos poucos também, gente, porque se eu colocar tudo, essa massa vai endurecer tudo de uma vez e vai ficar ruim a massa para sovar. A massa ela tem que ficar uma massa consistente, né, firme, mas não uma massa dura. Porque se você ver que a massa ficou dura, é porque o pão vai ficar um pão solado. Você tem que ver que a massa ficou uma massa macia, gostosa de tocar, de sovar, porque se ela ficar aquela massa pesada, grossa, é porque o pão ele vai ficar um pão solado. Ele vai dar até que ele vai sair um pão, mas ele vai sair um pão bem estranho, bem solado. Eu percebo meus pão na hora de sovar, gente, na hora que eu tenho esse contato com ele aí, ó, com a massa. Quando eu vejo que a massa ela tá macia, dá pra ver que a minha massa ela tá macia. Quando eu vejo que ela tá assim, eu fico feliz porque eu sei que o pão vai dar bom. E eu fiquei um pouquinho preocupada, gente, da massa não crescer, porque nesse dia tava bem friozinho, a temperatura tinha caído bastante. Olha, gente, como a massa ficou. Ela não ficou aquela massa pesada, eu ainda vou continuar colocando um pouquinho de farinha, mas sempre aos poucos. E sovar, 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 sovar. Gente, um dia eu vi num programa de culinária que você tem que sovar a massa do pão. Tem gente que não sova, gente, e o pão cresce. É incrível. Mas eu vi a mulher falando que você tem que sovar a massa, porque tem que entrar ar entre as massas. E ela tem que ficar aqueles buraquinhos quando você vai formar os pãozinhos. Ela tem que formar aqueles buraquinhos de ar, porque esse ar tem que entrar entre a massa para poder dar um pão macio. Gente, eu não sei se é verdade, porque eu vejo gente fazendo pão sem sovar e realmente o pão cresce. Eu acho que vai de cada pessoa o jeito de fazer. O meu jeito de fazer é esse. Faz tempo que eu faço pão, nem sempre meus pães saem bom. E eu confesso, gente, esse pãozinho eu já fiz. Eu já fiz lá no Instagram, como eu falei. Mas esse ficou muito melhor do que o primeiro. É igual a rosca húngara que eu fiz, que tem receita aqui no canal também. Eu fiz lá pro Instagram, não ficou tão bom, gente. E depois eu fiz pro canal, ela ficou muito bom. E tá pronta, gente, a massa. Ela ficou pronta. Ela ficou uma massa meio grudenta ainda, mas é assim mesmo, tá, gente? Não coloca muita massa não, pra ela não ficar uma massa seca, como eu disse. E agora eu vou deixar descansar. Gente, tem gente que deixa a massa descansar por 40 minutos. Eu sempre deixo um pouquinho a mais, porque eu quero que ela cresça. Como eu falei que aí tava frio. Ó, ela cresceu, ela dobrou o tamanho dela, né? Eu sempre deixo uns 50 minutos, às vezes até uma hora, gente, dependendo do que eu tô fazendo, terminar de fazer para mim poder pegar ela para fazer. Às vezes eu deixo até uma hora descansando, não tem importância não, tá, gente? Aí eu tô cortando os pedacinhos que vai ser o tamanho dos pãozinhos. Não tem regra também, eu não tenho balança, e se tivesse também, gente, eu não ia perder tempo para fazer isso, porque tem meninas que faz pão assim, é mais para quem faz para vender, né? Para ter a noção do tamanhozinho do pão certo. Mas como aí vai ser para consumo em casa, eu fiz a olho mesmo, fui cortando os pedacinhos, aí depois eu vou enrolar os pãozinhos. Os pãozinhos também não precisa sair perfeito, o importante é você ir enrolando. Você pode deixar até as bolinhas, gente, na forma e deixar crescer. Mas eu quis formar, fazer os pãozinhos. Aí o celular parou de gravar, como o meu celular tá parando de gravar. Ele tinha parado de gravar, ainda bem que eu vi, senão eu ia perder a metade da receita para vocês. E aí eu comecei a formar os pãozinhos, gente. Vai na mão mesmo, não vou abrir. Vai na mão mesmo. Eu não tenho também rolo de abrir, eu abro com vidro quando eu faço o grande, né? Aí eu vou abrindo com a mão, com as pontas do dedo e vou fazendo um pãozinho. Como eu falei, gente, o pãozinho pode sair do formato que for. Não precisa sair bonitinho, não. Você abre a massa aí com as pontas do dedo e depois você enrola os pãozinhos.
Aí eu parei aí pra falar com o neném tava subindo em cima da mesa, ele tava perto de mim essa hora. Essa hora eu tinha chegado do trabalho, gente. Aí, vocês sabem, né? Eu tenho que dividir minha atenção com ele, fazer minhas coisas, por isso que é difícil gravar a receita. E é por isso que eu tô narrando, gente, porque é tanto barulho e eu tive que narrar. Eu não consegui falar no vídeo, então eu tive que narrar, tô tendo que narrar. Eu vou seguindo aí, gente, enrolando os pãozinhos, até enrolar todos eles, aí já que eu volto. Olha aí, gente, terminei de fazer os pãozinhos. Como eu falei, gente, não tem regra para o tamanho do pão. Se o pão saiu pequeno, grande, não importa, gente. Pode ficar do jeito que vocês fazerem, coloca aí passar, que vai dar certo. Coloca ele para descansar, eu deixei ele descansando, gente, mais ou menos 1 hora de novo. Porque é a importância. E aí, gente, 2 gemas com mais ou menos uma colher de leite. Foi até muito, gente, 2 gemas. Uma só acho que dava. É a importância, a gente, deixar o pão crescer depois que você enrola ele para macieza. Porque se você não deixa a massa descansar depois que você enrola o pão, ele não vai ficar um pão macio. Ele precisa descansar depois que você enrola ele. Pelo menos, o mínimo, meia hora, 40 minutos. Para ele ficar macio. Porque se você acaba de enrolar e assa ele não vai dar bom, gente. Ele vai ficar um pão duro, ele vai ficar um pão estranho. Então, por isso é a importância de deixar a massa crescer para depois pôr passar. Aí pincelei ele. Aí eu já tinha tirado ele do forno e vou finalizar com o leite condensado e o coco ralado. Gente, esse pão ficou uma delícia. Ficou muito gostoso, gente, de verdade. Se vocês puderem fazer, gente, vocês fazem. Porque é muito gostoso, gente, esse pão. Ficou muito bom. O leite condensado e o coco ralado para finalizar dá toda a diferença no sabor dele. Ficou muito gostoso. Ele pode também ser consumido sem o leite condensado, quem não gosta, né? Muito doce assim. Pode fazer só o pão mesmo. Mas o que vai fazer a diferença aí mesmo, gente, é o coco ralado com leite condensado. Isso aí vai dar toda a diferença no sabor do pão. E ficou muito gostoso de verdade. Como eu falei, esse ficou melhor que o primeiro que eu fiz, gente. Olha aí, ele encheu os olhos, né? E a boca d'água também. Ficou muito gostoso, gente. E ele ficou um pão macio, bem gostoso de verdade.